Vem comigo que no vídeo de hoje nós vamos mergulhar em 3 abordagens cruciais para você entender e analisar o comportamento do mercado. Vamos falar sobre análise fundamentalista ou análise fundamental, análise técnica e análise de sentimento. E no final você vai entender como construir essas análises, como utilizar e como integrar essas análises nas suas tomadas de decisões. Antes da gente continuar, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo nos grupos de criptos que vocês fazem parte, caso você julgue que esse conteúdo é relevante. Vou te dizer a verdade, esse é um assunto que muitos podem achar que é um pouco chato, é um vídeo que é um pouco denso, tá? Mas se você entender isso daqui, tenho certeza que você vai ter bons retornos no mercado de criptomoedas e você vai estar com mais conhecimento do que a média dos investidores. Muitos investidores julgam ter conhecimento mais intermediário, às vezes avançado, mas não conseguem construir esses 3 tipos de análise. E se você conseguir, você vai sair na frente do mercado, consequentemente tendo melhores resultados do que a maioria. Então vamos direto ao assunto, pois aqui é sem enrolação. Vamos começar falando sobre análise fundamentalista, que busca entender os fundamentos por trás de um ativo, seja ele uma criptomoeda ou outro ativo do mercado financeiro. No caso das criptomoedas, os principais aspectos a serem considerados são os rendimentos, que te trazem informações sobre rendimentos passados e futuros do ativo, como dividendos, recompensas do stake. Então, por exemplo, se um projeto tem stake, vamos pegar aqui a Ethereum como exemplo, os rendimentos são gerados pela validação das transações na rede. O investidor pode ganhar recompensas em Ethereum. Se os rendimentos aumentam, isso pode atrair os investidores, impactando positivamente no preço daquela criptomoeda. Um disclaimer importante não é porque uma criptomoeda não tem stake, não permite stake, que ela não tem um bom fundamento, mas esse é um ponto importante de você analisar, especialmente se ela tiver o stake. E olha só, quero aproveitar esse momento para te fazer um convite para uma sessão gratuita de mentoria comigo, aonde eu posso acrescentar na sua jornada, seja você um investidor ou um trader. Às vezes você está montando a sua carteira, está um pouco inseguro quais ativos, o quanto que você está investindo, ou você é um trader e quer saber o que você precisa fazer para fazer disso uma profissão, para conseguir atingir os seus objetivos. Então eu posso, dentro dessa sessão gratuita, fazer um diagnóstico para você, te dando esse horizonte. Obviamente, isso também é um momento para que eu mostre como a minha mentoria pode te ajudar a atingir esses objetivos. Mas independente disso, considere se inscrever nessa sessão gratuita, pois eu tenho certeza que vai te acrescentar e muito. Vamos falar sobre os balanços agora. Apesar disso parecer muito atrelado a ações do mercado tradicional, você também pode analisar os balanços das criptomoedas, examinar a oferta total, distribuição e o histórico de mineração e validação é uma análise de balanço. Então, por exemplo, a oferta máxima do Bitcoin sabemos que é limitada a 21 milhões de unidade, 21 milhões de moedas. E aí, por exemplo, quando uma grande quantidade de Bitcoins é perdida ou movida, a oferta disponível para negociação diminui, aumentando a escassez e potencialmente elevando o preço dos ativos. A gente pode ver um exemplo prático disso quando grandes instituições financeiras como a BlackRock anunciam que fizeram um grande aporte no Bitcoin. Geralmente o Bitcoin costuma subir naquele momento devido a essa expectativa de que não se tem mais tanto Bitcoin disponível. É importante analisar também uma boa análise fundamentalista, a gestão da empresa, competências técnicas, experiência e o histórico da equipe por trás do projeto é crucial de ser analisado. Um exemplo, a equipe de desenvolvedores da Ada Cardano é conhecida por seguir uma abordagem científica de revisão por pares para implementar as suas atualizações. Essa abordagem meticulosa pode atrair investidores que buscam projetos com maior segurança e uma base acadêmica mais sólida. Mas sabemos que a Ada Cardano não tem tanto fundamento assim, e isso já nos traz o alerta. Não basta você ter um desses tópicos aqui, você precisa ter uma confluência de tópicos com um fator positivo para que esse projeto passe em um bom critério fundamentalista. Outro ponto a ser analisado é a dívida ativa, que é uma consideração dos compromissos financeiros como empréstimos ou financiamentos daquele projeto. Por exemplo, projetos como a Solana recebem financiamentos substanciais de grandes fundos de capital de risco, e isso pode fazer com
que o projeto tenha um grande compromisso financeiro a cumprir, impactando o preço. O impacto disso pode ser positivo pelo suporte financeiro, mas também pode ser negativo se os fundos de investimentos, por exemplo, decidirem liquidar as suas posições. Avaliar o setor é crucial. A avaliação do setor em que uma criptomoeda está inserida, por exemplo, DeFi, NFTs, infraestrutura, blockchains, inteligência artificial é essencial. Um exemplo, o setor de finanças descentralizadas cresceu rapidamente e criptomoedas como a Uniswap, que é uma exchange descentralizada, ganharam popularidade. Avaliar o setor DeFi como um todo pode ajudar a entender o potencial crescimento da Uniswap. Então você entender quais são os setores, os projetos desses setores e descobrir quais projetos desses setores têm o maior potencial de crescimento é sem dúvida essencial para uma boa análise fundamentalista. Outro ponto importante de ser analisado é a estrutura de tokenomics, a compreensão da economia do ativo, incluindo a emissão, distribuição e incentivos para os detentores, é essencial de ser analisado. Exemplo, o tokenomics da BNB inclui um mecanismo de queima de tokens, em que uma porcentagem dos lucros da Binance é usada para reduzir a oferta circulante. Isso cria um efeito deflacionário, potencialmente elevando o valor de BNB. Então quer dizer, já fica uma sacada para vocês. Fujam das moedas inflacionárias. Moeda inflacionária, a única que a gente precisa é o real para ser utilizado no dia a dia. Criptomoedas, não queremos saber de moedas inflacionárias. Avaliar o nível de centralização é um tópico crucial. O grau de centralização ou descentralização tem um impacto direto na resistência à censura e confiabilidade daquele projeto. Exemplo, a Ripple, a famosa XRP, é criticada por ser centralizada devido ao controle substancial que a empresa Ripple Labs exerce sobre o fornecimento de tokens. Isso pode afastar alguns investidores que preferem ativos mais descentralizados como o Bitcoin. Entender o roadmap, que são os planos futuros e desenvolvimentos planejados daquele projeto, é essencial. Um exemplo disso é a Ethereum, que faz isso muito bem. Quando a Ethereum anunciou o Demerge, uma atualização que mudou o protocolo de Proof of Work, ou seja, prova de trabalho, que era a mineração, para Proof of Stake, ou seja, pela validação das transações provenientes do stake, o mercado reagiu positivamente, já que isso trouxe expectativas positivas de melhorias na eficiência energética e escalabilidade do projeto. Analisar a segurança é essencial. Medidas para proteger os ativos dos usuários é essencial para passar confiança para o mercado. Um exemplo, após uma série de ataques a contratos inteligentes em diversas plataformas DeFi, projetos com auditorias de segurança robusta como a Aave ganharam mais credibilidade no meio desses ataques e atraíram mais investidores, que trouxe uma maior liquidez e maior interesse naquele projeto. Com isso, o preço tende a se valorizar. Antes de a gente continuar, não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Então essa é apenas uma das 3 abordagens essenciais de você utilizar para construir uma boa abordagem na tomada de decisão dos seus investimentos. Vamos agora falar sobre análise técnica. A análise técnica foca no estudo dos movimentos dos preços passados para prever tendências futuras. Alguns dos principais indicadores que são utilizados na análise técnica são linhas de suportes e resistências, que mostra pra gente os níveis nos quais o preço historicamente encontra regiões de demanda. Regiões de demanda que serve como suporte, que serve como piso para o preço, que é esperado que o preço bata ali e volta a subir. Assim como as regiões de demanda que serve como resistência, um teto para o preço, que o preço geralmente costuma bater ali e depois voltar a corrigir. Você também pode, para uma boa análise técnica, utilizar das médias móveis. As médias móveis são médias dos preços de fechamento em períodos específicos que você pode configurar para identificar tendências. Então, por exemplo, uma média de 21 dias vai te sinalizar se o preço de um ativo está numa tendência de alta nos últimos 21 dias. Da mesma forma que, se você vê o preço caindo em uma tendência de baixa com uma média móvel de 9 períodos
no gráfico semanal em tendência de baixa, isso indica que o preço está numa decrescente nas últimas 9 semanas. Outro indicador bastante utilizado na análise técnica é o RSI, o índice de força relativa. Esse indicador mede a força e a velocidade no movimento dos preços, sinalizando se o ativo está sobrecomprado ou sobrevendido. Se ele está sobrecomprado, significa que ele já se valorizou demais e que podemos ver um processo de correção. Se ele está em sobrevenda, significa que aquele ativo já caiu demais e que nós podemos ver um alívio, um respiro de mercado. Já uma das minhas ferramentas preferidas na análise técnica é a Fibonacci, que é uma ferramenta baseada em níveis de retrações para prever áreas de reversão de preço. Você pode utilizá-la para encontrar regiões onde o preço pode corrigir antes de continuar subindo, e o inverso também é verdadeiro, para você encontrar regiões onde o preço pode subir, encontrar resistências antes de continuar corrigindo. Também se utilizam muito as bandas de Bollinger, que mede a volatilidade e identificação de pontos de virada de mercado, muito parecido com a sobrecompra e sobrevenda do índice de força relativa. Outro tipo de análise importante, mas pouco utilizada e é até negligenciada pela maioria dos investidores, é a análise de sentimento. A análise de sentimento avalia o clima emocional do mercado, pode afetar diretamente os preços. Uma das fontes que traz uma análise de sentimento mais resumida e muito utilizada dentro do mercado cripto é o Fear and Greed Index, que é o índice de medo e ganância. Esse índice mede o sentimento do mercado em uma escala de 0 a 100, onde os valores mais próximos de 0 indicam extremo medo e os valores próximos a 100 indicam extrema ganância. Um exemplo aqui de como utilizar o índice de medo e ganância, por exemplo, em períodos de extrema ganância, como lá no final de 2017, o índice de medo e ganância apontava que o Bitcoin estava em um dos níveis mais elevados da história, atingindo o ponto 100. Esse otimismo excessivo precedeu uma forte correção no início de 2018. A análise de sentimento te ajuda a entender também a volatilidade. Por exemplo, em períodos de alta volatilidade, dias que antecedem, por exemplo, as decisões de juros da economia americana, divulgação da inflação, o Bitcoin geralmente tem movimentos mais bruscos, proveniente do medo e incerteza quanto ao cenário macroeconômico. Isso traz um aumento no volume e os preços ficam um pouco mais irracionais. Então você fazer essa análise de sentimento, entendendo que, poxa, hoje tem a divulgação de um dado econômico extremamente importante, que isso pode trazer um comportamento mais irracional do mercado, faz com que você esteja fazendo uma análise de sentimento. A análise de sentimento também te ajuda a entender o volume de negociação, quando, por exemplo, o volume aumenta significativamente durante uma queda de preço, como em uma capitulação. Isso pode indicar que o mercado está próximo de um fundo. Foi esse caso lá daquele famoso candle em março de 2020, quando o Bitcoin despencou consideravelmente e depois se recuperou rapidamente. Uma abordagem que eu gosto de utilizar no volume para análise de sentimento são as divergências. Por exemplo, se o preço está subindo e o volume caindo, nós temos uma divergência entre a ação do preço e os níveis de volume. Isso me sugere, faz com que eu entenda que o mercado está subindo com menos otimismo e que pode acontecer uma reversão a qualquer momento, pois aquele movimento de alta não tem tanto interesse comprador assim. Outro fator dentro da análise de sentimento são as notícias e tweets dentro das redes sociais. Por exemplo, quando o CEO da Tesla, o famoso Elon Musk, mencionou o Bitcoin em tweets, isso trouxe picos significativos no preço do mercado. Ele costuma fazer isso muito na Dogecoin. O sentimento amplificado por notícia nas redes sociais podem resultar em um movimento de curto prazo no mercado. Agora, a minha opinião pessoal sobre isso, você não deve utilizar notícias e tweets para tomar decisões. A própria ação do preço já vai precificar isso. Antes de a gente continuar, não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Então agora vamos aos insights dessa aula. A análise fundamental fornece para você uma base sólida para entender a saúde e o potencial crescimento de uma criptomoeda, frequentemente utilizada por investidores de longo prazo para identificar ativos com perspectivas sólidas. Já a análise técnica é útil para traders e investidores que buscam
oportunidades tanto no curto como no médio e longo prazo. Ela ajuda a definir pontos de entradas e saídas e também gerenciar melhor os seus riscos. Já a análise de sentimento entende a psicologia dos investidores e como ela influencia no preços dos ativos. Ajuda a identificar extremos emocionais que podem indicar oportunidades contra a tendência. Agora, para quem ficou aqui até o final, você vai entender como fazer uma integração dessas abordagens. Então, por exemplo, você pode fazer uma integração dessas abordagens para confirmação e reforço. Exemplo, uma análise técnica que indica uma tendência de alta pode ser reforçada por uma análise fundamentalista positiva, pois assim você vai identificar com a análise técnica boas regiões para comprar nessa tendência de alta, um ativo que tem um fundamento sólido para longo prazo. Você também pode integrar essas abordagens para adaptação às mudanças. Se uma análise fundamentalista for positiva, por exemplo, mas a análise de sentimento mostrar sinais de pessimismo, isso pode indicar que você deve ter uma postura um pouco mais cautelosa, talvez realizar lucro se você estiver muito posicionado, ou se estiver querendo fazer novas posições, deve aguardar e talvez por correções com textos mais estratégicos. A integração dessas abordagens também te ajuda no melhor gerenciamento de risco, pois você vai identificar níveis de suportes e resistência, evitando negociações em condições extremas e também não vai estar investindo em ativos que não têm fundamentos. Agora falando um pouco sobre o horizonte de investimento, a escolha da abordagem depende dos objetivos dos investidores. Um investidor de longo prazo pode focar na análise fundamentalista, por exemplo, enquanto os traders de curto e médio prazo podem priorizar a análise técnica e sentimento. Em resumo, para mim, essa é uma baita aula que oferece insights, tanto para você que tem um hábito mais iniciante, quanto para você que se considera intermediário ou avançado. Uma base sólida para você entender as principais abordagens e análise do mercado. Lembre-se que o mercado é dinâmico e está em constante mudanças. Não há uma única estratégia ou método infalível. A chave para o sucesso é uma aprendizagem contínua, adaptação a mudanças e diferentes tipos de estratégia, desenvolvendo suas habilidades como trader ou investidor. Se você gostou desse vídeo, considere deixar aquele like e compartilhar também para que esse conteúdo chegue para mais pessoas, pois na minha visão, essa é uma aula que você não encontra nos cursos mais caros do mercado cripto. Espero que tenham gostado, vejo vocês em um próximo vídeo, valeu e até a próxima!